Paz do Senhor, irmãos. Exaltamos o nosso Deus, nosso Senhor, e somos gratos por mais um dia, por mais uma escola bíblica dominical. Nós vamos orar, amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora em Tua presença. Senhor, primeiramente gostaríamos de agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pela oportunidade, Senhor, em estudar a Tua Palavra. Fica conosco nesses minutos seguintes, Pai, e nos ajuda, Senhor, nos conduzindo de acordo com a Tua vontade, através da Tua Palavra, Senhor, a Tua inerrante Palavra. Abençoa minha vida, minha casa, a vida, Senhor, dos meus irmãos em Cristo, aqueles que nos assistem, que a Tua Palavra, Senhor, caia numa terra, Senhor, preparada e que venha dar frutos que saltem, Senhor, para a vida eterna. Tu és a nossa única esperança, Senhor. A nossa esperança está em Ti. Ó Deus, a nossa esperança está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador. Assim nós oramos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então nós vamos continuar. Na última aula, e primeira aula, nós abordamos a cronologia, de acordo com os principais eventos dentro do assunto que temos estudado. Só recapitulando, o nosso versículo-chave para esse assunto, para esse tema, está em Filipenses 3, 20 e 21, que diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Na aula 2, nós temos como título os sofrimentos e a glória. E para isso nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler o verso 10 e o verso 11. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 e verso 11, que diz o seguinte: Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que nos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O que nós veremos na aula de hoje, irmãos, é que a palavra de Deus é rica em relação às promessas relacionadas à segunda vinda do Senhor. E hoje nós veremos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, um resumo dessas promessas, que enche o nosso coração de gozo, de paz, de alegria e robustece a nossa esperança em aguardar este momento em que estaremos com o Senhor, seja através do arrebatamento, aqueles que ainda estiverem vivos em seu retorno, seja através do levantamento dos nossos corpos glorificados, para aqueles que, porventura, já estiverem partido no retorno do Senhor. Então, para nós ilustrarmos a nossa aula de hoje, nós vemos aí uma figura em que Novo Testamento e Antigo Testamento se entrelaçam em relação a esse assunto, Então, nós temos uma parcela significativa das profecias, relacionadas à segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento e uma outra parcela significativa relacionada à segunda vinda de Cristo no Novo Testamento. E eles se relacionam, um complementa o outro, um precisa do outro. Então, em relação à segunda vinda de Cristo, nós vamos iniciar pelo Antigo Testamento e dentro daquilo que foi revelado aos profetas antes da vinda do Senhor. Nós vamos começar então vendo, irmãos, essa figura que nós temos aí
nós temos, né, uma figura representando, um círculo representando os profetas do Antigo Testamento. Essa seta vermelha é o olhar, né, o alcance da visão ou da revelação que foi dada a esses profetas. Nós temos alguns montes aí que representam os picos e nós veremos a sequência de eventos que eles viram em relação à vida do Messias, né? A vinda e a vida do Messias até o final dessa história, que não é um final, será um novo começo, né? Veremos nas próximas aulas. Então, o primeiro aspecto relacionado à vida, né, de Cristo, vista pelos profetas, então nós colocamos aqui o nascimento de Jesus. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles viram, né, eles contemplaram, eles profetizaram a respeito da vinda do Senhor, da primeira vinda, do nascimento de Cristo. Então, em Números 24:17, que diz: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Agora nós vamos para Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E também Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É óbvio, existem muitas outras profecias, pegamos 3 pela limitação de tempo, irmãos. Hoje nós faremos muitas leituras. Esse não é um assunto novo, a igreja já conhece, né? Louvo a Deus por isso. E como nós falamos na última aula, nosso trabalho aqui é apenas reforçar um conhecimento já existente. Para isso nós vamos, né, usar muita leitura, amém? Tendo sempre a palavra de Deus como o nosso único fundamento. Então, em relação à primeira vinda de Cristo, o nascimento do Senhor, foi profetizado, foi mostrado aos profetas do Antigo Testamento. Qual o principal evento após o nascimento que foi revelado aos profetas? O sofrimento de Cristo, o sofrimento de Jesus. E aí nós selecionamos aqui Isaías 53, né, vamos ler do 3 ao 7. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, o que nós lemos lá na carta de Pedro, né, irmãos? Os profetas, eles viram os sofrimentos e a glória do Senhor. Então aqui nós começamos a falar a respeito do sofrimento, que foi revelado a Isaías no capítulo 53. Próximo evento importante foi Pentecostes, visto, né, pelos profetas do Antigo Testamento. A eles foi revelado, principalmente a Joel, irmãos, foi revelado o que aconteceria nessa data especial. Então, Joel 2, vamos ler o 28 e o 29, o que diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Então, isso foi revelado também no Antigo Testamento. Caminhando um pouco mais, nós temos um próximo evento importante, que é a manifestação do Anticristo, né? Isso foi revelado a Daniel no capítulo 7. Nós vamos ler do 23 ao 26.
e diz assim: Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 23, 24, 25 e 26. Tudo isso, essa sequência, ela aconteceu, toda essa sequência de eventos aconteceu após o nascimento de Cristo. E o que nós estamos mostrando é que todas elas foram reveladas aos profetas no Antigo Testamento. O que mais foi revelado, irmãos? E aí nós começamos a entrar no assunto que temos estudado. Em relação à segunda vinda do Senhor, nós escolhemos um texto que está em Malaquias 4, do 1 ao 6. Não vamos ler todo, vamos ler apenas alguns versículos. E aí nós já começamos a ver a profecia, a revelação aos profetas do Antigo Testamento a respeito da glória do Messias, da glória de Cristo. Então vimos o sofrimento lá em Isaías 53, mas também foi revelado aos profetas a glória do Senhor. Então Malaquias 4, do 1 ao 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Caminhando um pouco mais, dentro dessa revelação dada aos profetas no Antigo Testamento, nós contemplamos então, através das profecias, o reino que foi prometido ao Senhor, ao nosso Mestre, ao nosso Salvador. E aqui também temos alguns textos que corroboram essa certeza de que esse plano relacionado à glória que será demonstrada a toda a criação, a todos os habitantes da terra, em relação ao reino de Cristo, ou o reinado, esse período em que Cristo reinará e dominará e governará de uma forma visível, tendo sido dado aos profetas do Antigo Testamento. Eu particularmente, como crente, como filho de Deus, fico maravilhado, irmãos, porque são textos que fortalecem a nossa fé e nos dão a certeza e garantem que a nossa esperança não esteja pautada apenas na nossa vontade, no nosso desejo, mas a nossa vontade estando dentro de um plano estabelecido pelo próprio Deus. O nosso desejo de estar com o Senhor está no plano estabelecido pelo próprio Deus. Então, Daniel 7, 13 e 14, o que diz? Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. Para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Agora em Miqueias 4, 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão de muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Também Ageu, capítulo 2, 6 e 7.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, chegamos nessa visão, né, dada aos profetas do Antigo Testamento. É óbvio, irmãos, que isso aqui é de uma forma muito reduzida, muito resumida por conta do tempo. Nós chegamos então na promessa de novos céus e nova terra, e nessa revelação que foi dada aos santos no Antigo Testamento. Então aqui nós vamos ler Isaías 65, 17 e 18. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no dia que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E também Isaías 66, 22. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, esse é o panorama, né? Gostaria de mostrar aos irmãos, então, que isso foi revelado aos profetas do Antigo Testamento. Então, as profecias relacionadas à segunda vinda do Senhor e a esse reino, né, em que ele receberá e conquistará, na verdade, após essa sequência de eventos que nós temos falado. Isso foi revelado de uma forma maravilhosa aos profetas do Antigo Testamento e, como eu disse, enche o nosso coração de gozo, paz e alegria. E também, irmãos, temos a segunda vinda de Cristo revelada no Novo Testamento. Então nós começamos pelo testemunho do próprio Senhor, próprio Cristo, próprio Jesus, lá em Mateus 16, 27. Ele disse, né, assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Ainda em Mateus, no capítulo 25, versículo 31 e 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E também João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os irmãos percebem que, por enquanto, nós não estamos fazendo a separação entre a vinda do Senhor para o arrebatamento da sua igreja e a posterior vinda do Senhor para o estabelecimento do milênio, vencendo, né, ali as forças do mal, como veremos nas próximas aulas. Então, por enquanto, nós não estamos fazendo essa distinção cronológica, irmãos. Nós estamos falando apenas de um momento em que o Senhor voltará. Amém? Para essa distinção cronológica, nós falaremos nas próximas aulas. Então, aqui nós temos o testemunho do próprio Senhor. Temos também o testemunho dos entes celestiais, como nós vemos lá em Atos, no capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, que diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Tudo que temos falado, mais uma vez, é apenas, irmãos, para falado e lido, né? É apenas para fortalecer um conhecimento que a igreja já tem.
Temos também o testemunho dos apóstolos, irmãos, como em Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Também Judas 1, versículo 14 e 15, que diz: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. E primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, diz assim: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E gostaria de citar aqui, em especial, o que foi revelado a Pedro na sua segunda carta, né, e ele escreveu, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, 16, 17 e 18. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Vejam, irmãos, que interessante. Pedro aqui relaciona a vinda do Senhor com a transfiguração, com aquele momento em que eles tiveram aquela experiência extraordinária. Ele relaciona, né? Então, essa revelação dada a eles no monte da transfiguração com a vinda do Senhor. E o que eu gostaria de mostrar aos irmãos? Lá em Mateus 16, 27 e 28, Mateus 16, 27 e 28 diz assim: Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Nós já lemos há alguns minutos atrás. Então ele está falando da sua segunda vinda. Aí ele continua dizendo o seguinte: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso aqui, irmãos, é motivo, né, de discussão no meio cristão e mesmo entre os estudiosos. Que momento o Senhor está falando aqui? Falando, em verdade, alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí tem um fato que em alguns momentos nós esquecemos. No original não há a divisão dos capítulos como nós vemos nas nossas versões. Então, o que está em Mateus 16 e 17 forma um texto só. E o que acontece depois disso daqui? Então, primeiro ele fala a respeito da sua segunda vinda, e aí ele diz que alguns não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, né? E logo depois que ele diz isso, lá em Mateus 17, olha só, como começa o capítulo 17? 6 dias depois. Então, 6 dias depois do quê? 6 dias depois de ter dito que alguns não provariam a morte até ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão,
até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então esse texto aqui, os irmãos conhecem. Esse texto, irmãos, esse fato, esse evento, foi um ensaio, foi uma revelação aos três em relação à segunda vinda do Senhor. Por quê? O que nós vemos, né? Quais são aí os personagens? Então nós temos o Filho, nós temos Cristo, nós temos o Filho de Deus, nós temos a voz do Pai dando, né, toda a glória e toda a honra ao Filho, dizendo, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, né? Ou dando, né, ao Senhor, atribuindo ao Senhor toda a atenção daquele momento. Nós temos Moisés. O que representa Moisés, irmãos? Aí, nesse momento, Moisés representa os que morreram em Cristo, conforme Judas 1,9 e 1 Tessalonicenses 4,16. O corpo de Moisés, ele não tem localização, ninguém localizou o corpo de Moisés. E lá em Judas 1,9 diz que o Senhor tomou o corpo de Moisés, porque não foi encontrado. Ninguém jamais encontrou o corpo de Moisés. Então o Senhor, de alguma forma, através do arcanjo, tomou o corpo de Moisés, preservou o corpo de Moisés. Como os nossos corpos serão preservados e serão tomados, né, pelo Senhor, isso em relação àqueles que tiverem morrido em Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 4,16. Elias simboliza aqueles que serão arrebatados, né, conforme 2 Reis 2,11 e 1 Tessalonicenses 4,17. Então Elias foi arrebatado e ele simboliza nesse momento, nesse evento, os que serão arrebatados. Pedro, Tiago e João representam o remanescente de Israel. Eles eram judeus e eles representam o remanescente de Israel que presenciará a vinda do Senhor, essa glória, né? De acordo com Sofonias 3,13 e Romanos 9,27. E os discípulos no sopé do monte, irmãos, representam aqueles que serão deixados, né, para trás, não serão arrebatados e durante a tribulação e grande tribulação não terão poder para combater os demônios, conforme Apocalipse 9, versículos 5 e 6. Os irmãos depois leiam todo o capítulo 17 e os irmãos verão que quando eles descem do monte, as pessoas vêm arguir Jesus em relação a um endemoniado, a um lunático, na verdade, e que os seus discípulos não puderam repreender o mal, eles não tiveram poder. E o Senhor inclusive diz, né, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? E aí Jesus chama aquele homem, né, que traz o seu filho lunático e que os discípulos não puderam repreender aquele mal. Então é só uma forma dos irmãos entenderem que foi revelado também de uma forma mais profunda, de uma maneira mais profunda a Pedro, Tiago e João a segunda vinda do Senhor. Por isso Pedro lá na sua carta escreve que no Monte Santo ele viu a glória do Senhor, e quando ele fala a respeito da segunda vinda, ele não está seguindo fábulas. Ele mesmo testificou, ele mesmo viu. Amém, irmãos? Lemos bastante, temos muitos versículos, e eu espero que essa leitura nos ajude a fundamentar ainda mais o que veremos mais adiante. Amém? Nós vamos orar. Senhor da glória, em nome de Jesus nós te exaltamos, bendizemos, glorificamos o teu nome, somos gratos a ti, Senhor, te louvamos por essa oportunidade, como já temos falado, orado. Peço que o Senhor nos abençoe, continue nos conduzindo, que o Senhor nos dê um domingo abençoado, Senhor a Deus, nos guardando, protegendo, livrando-nos de todo mal, e mais, Senhor, do que isso, enchendo o nosso coração de gozo, paz e alegria, nessa bendita esperança do aparecimento do Senhor da glória, em que nós tanto aguardamos, tanto esperamos e temos essa certeza, Senhor. Assim nós oramos, fica com o teu povo, abençoa todos os trabalhos da tua casa, Senhor. Consagramos a ti o nosso domingo, nosso primeiro dia da semana, consagramos a nossa semana e a nossa vida, Pai. Continua, Senhor, levantando homens e mulheres que não têm a sua vida por preciosa e que levam adiante o teu evangelho e a tua verdade, Senhor. Assim nós oramos
Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos tenham uma semana abençoada. Paz, Senhor.